Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Ciências da Natureza de número 41. A gente falou sobre a transmissão das características na aula passada e agora a gente vai fazer os exercícios de aplicação. Então, pega o livro 8, de onde a gente parou, página 100 e... deixa eu conferir aqui, 115, lápis e borracha, vamos lá. Bom, então nós estamos falando sobre transmissão de características e vocês fizeram os exercícios da aula anterior, preenchendo lá na página 117 as características que vocês tinham. Ok, então vamos lá. Página 115. Observe os animais nas imagens e converse sobre as características deles com o professor e os colegas. Observe semelhanças e diferenças entre eles e depois responda as questões. Então vamos lá, a gente vê aqui, ó, 3 animais aquáticos. Esse aqui parece ser um peixe também. Esse aqui já é um cachorro. Eles têm de parecido aí um corpo meio listrado, certo? O mais diferente eu acho que é o cachorro, né? O que mais que você vê aí de semelhança e de diferente? Os mais parecidos são esses aqui. Esses 2 peixinhos, né? São mais parecidos. Em tamanho, em formato. Vamos ver as perguntas? Então, vamos lá. Na página 116 tem assim. Que semelhanças você observou entre eles? Então, as semelhanças foram essas. Tem 3 peixinhos ali, né? E tem um cachorro. Eles têm um corpo, os peixinhos têm os corpos listrados. O cachorro é peludo, é mais diferente que os outros. Ó, os 3 primeiros são peixes, tá? Recordaram a classificação do grupo dos vertebrados? Os peixes têm listras verticais nas cores predominantes: preto, amarelo, alaranjado e branco. Os 2 primeiros se parecem mais... Opa, volta! Os 2 primeiros se parecem mais do que com o terceiro. Todos são vertebrados, é verdade, isso a gente não falou. Todos eles, até o cachorro, né? Só que o cachorro já é de outra classificação, é mamífero. Tem olhos e boca. Dentre esses animais, quais deles provavelmente têm um DNA mais semelhantes entre si? Qual deles é provavelmente o mais diferente? Por quê? Lembra que a gente falou que quanto mais parecido, isso significava que o DNA também era mais semelhante? Quanto mais parecido, significa que o DNA também é mais semelhante. Então, eu acho que os 2 primeiros peixinhos, que são mais parecidos, e o mais diferente é o cachorro, que tem um DNA totalmente diferente dos outros, né? Ó. Os 2 primeiros peixes, porque são mais parecidos. Os 2 têm formato de corpo semelhante, listras coloridas, embora também tenham algumas diferenças. E o cachorro deve ter o DNA com mais diferenças entre os animais da imagem, porque apresenta várias características diferentes dos peixes, como pelo, respiração fora d'água. Ainda na página 116, a gente tem aí um complete. Escolha as palavras mais adequadas do quadro para preenchimento correto das lacunas do texto. Então, a gente tem descendentes, DNA, ancestrais, paternidade, hereditariedade, sangue, distante, diferente, seres vivos, parecidos, cérebro, organismo, células e produção. Então, vamos lá. A pontinho, pontinho é uma característica de todos os pontinho, pontinho. Todos os pontinho, pontinho. Então, o que é uma característica de todos os seres vivos que a gente estudou aqui? A reprodução, certo? É uma característica de todos os seres vivos. A pontinho, pontinho é a capacidade de um ser vivo transmitir suas características aos seus pontinho, pontinho. Então, como é que a gente chama essa capacidade de transmitir características? Hereditariedade. A gente transmite as nossas características aos nossos descendentes, aqueles que vêm depois. A gente herda dos ancestrais
aqueles que já passaram, que vieram antes de nós, e a gente transmite para os descendentes, aqueles que ainda virão. Essas características estão aonde, gente? Aonde? No material genético, chamado DNA. Quanto mais pontinho, pontinho são os organismos, mais semelhante ao material genético que eles levam dentro de suas pontinho, pontinho. Os materiais genéticos são levados dentro de onde? Das células. Quanto mais formos o quê? Um com o outro, parecidos. Quanto mais parecidos são os organismos, mais semelhantes o material genético que eles levam dentro das suas células. Beleza? Número 5, na próxima página, 117. Não, 117 vocês já fizeram, 118 também. Na videoaula passada, vamos dar um pulo lá para 119. Vamos lá. Sobre o DNA, assinale a alternativa correta. Está presente apenas nas células reprodutivas dos seres vivos? Está presente em todas as células do corpo dos seres vivos? É uma estrutura eliminada pelas células dos seres vivos? Apresenta a informação necessária para a formação completa do organismo ao qual pertence? Apresenta as informações necessárias para a formação de apenas parte dos seres vivos? Ele apresenta informações necessárias para a formação completa do organismo ao qual pertence. Ele está presente em algumas células dos seres vivos, não em todas, não apenas nas reprodutivas, não em todas as células, em algumas células. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Os descendentes podem ser quase idênticos ou apenas parecidos com os seus ancestrais. Verdadeiro, né? Os descendentes podem ter um material genético totalmente diferente de seus ancestrais? Falso, né? Porque a gente é formado pelo DNA que a gente recebe, né, dos nossos ancestrais. Seu DNA é mais parecido com o de seus parentes próximos do que com o DNA de parentes muito distantes ou de pessoas desconhecidas? Verdadeiro, né? Quanto mais próximo o parentesco, mais parecido o DNA, mais parecido você tem com ele. Determinadas características cuja informação está contida no DNA podem ficar silenciadas em uma geração e manifestarem-se em uma próxima geração? Sim. Como foi o caso da cor dos olhos que eu contei para vocês da minha avó. O conhecimento do mecanismo de funcionamento da hereditariedade só nos serve para reconhecimento de nossos ancestrais? Não! A gente descobrir doenças, né, possíveis doenças, paternalidade, enfim, tem outras funções também, outras vantagens de conhecer esse mecanismo. O conhecimento do mecanismo de funcionamento da hereditariedade é usado em tecnologias avançadas de pesquisas? Sim, verdadeiro. Agora vocês vão fazer os exercícios propostos da página 120. Foi o que faltou de exercício aí para a gente fechar essas atividades. Uma tirinha com 2 perguntas, moleza, bem divertida, bem descontraída, tá? Um beijo e até a próxima videoaula.